assistir esse. Bruno Niedermayer. Niedermayer. Isso, Niedermayer. Niedermayer. E, para facilitar mais ainda a vida, ele é otorrinolaringologista. E ele vem nos explicar as consequências da perda de audição e os cuidados que a gente deve ter para evitá-la. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Hoje ele tem um médico otorrino que cuida dos ouvidos, para a gente ficar ouvindo essa beleza. O livro do Célio é sobre música, né? E você possibilita isso tudo. Verdade. Muito bom. Deixa eu começar então com o Dr. Bruno Niedermayer, sobre isso. Eu conheço muitos músicos que estão ficando surdos. Uhum. Sobretudo os músicos que tocam rock, ouvem rock, músicos de samba e que ficam com ponto de ouvido em show. Não é o seu caso, né? Por que isso acontece e por que jovens estão perdendo a audição? Então, o que acontece é o seguinte, a gente está verificando um aumento muito significativo, principalmente nos jovens que ficam expostos a alto índice de pressão sonora, que a gente chama, ou seja, de som alto. Quer dizer, quando o Bruno fica ouvindo o iPod dele, não é mais isso? É um pesadelo. É um pesadelo. Tá. É o que eu estava conversando. O fone mais perigoso é aquele fone de inserção. Então, principalmente o jovem adolescente que vai para o colégio, ou que vai passear, entra no ônibus, tem muito som, muito barulho externo, ele coloca o fone de inserção e aumenta muito o volume, né? Então, ele está com uma fonte sonora muito próxima do tímpano, e com um volume muito alto para suprimir aquele barulho que está vindo lá de fora, né? Dependendo do tempo que ele fica exposto a essa música muito alta, isso pode levar a uma lesão irreversível no ouvido interno. Quer dizer, que lesão é essa? Por que barulho faz mal ao ouvido que devia estar preparado para isso? Isso. Todos nós temos mecanismos involuntários, obviamente, de proteção do nosso ouvido interno, ou seja, onde estão as células que vão perceber esse som, né? Porém, depois de muito tempo exposto a esse som, esses mecanismos de proteção eles começam a se cansar. É como se paralisasse. Exatamente. E aí começa a ter uma lesão celular, ou seja, células podem morrer, a pessoa começa a perder a audição em determinadas frequências, às vezes ela nem percebe que ela está perdendo a audição, mas está, né? E isso pode ser totalmente irreversível. Você quer ver uma situação muito grave? Jovens com 17, 18 anos que vão fazer concurso público, em que é necessária uma audiometria admissional. Eles apresentam perda auditiva relacionada com exposição ao ruído. Eles não entram no concurso. Eu já vi casos de pacientes com 17 anos de idade com perda auditiva relacionada com exposição ao ruído que não entraram no concurso público apesar de terem sido aprovados. Por conta de ouvir a fone música... de ouvido no ônibus. Porque isso nos liberou a todos os que não gostamos de ouvir necessariamente as músicas que os adolescentes ouvem, dos barulhos dentro de casa. Claro. Não, eu tenho um amigo meu que era casado com uma moça e que ele ouvia música clássica o dia inteiro, entendeu? Ele descobriu que o fone de ouvido foi um alívio para ela, porque ela não aguentava mais, quer dizer, não é só o rock que faz mal, né? Beethoven também. Então, como fazer, quer dizer, como misturar essa história do comportamento com ouvir mais baixo? Exato. Eu falo o seguinte, se você gosta de usar o fone de inserção, você pode usar ele em casa, um ambiente silencioso com volume baixo. Agora, se você for para a rua, um ambiente muito barulhento, você vai colocar um fone, compre um fone que ele abafe o som que vem do lado de fora e aí você pode amplificar só um pouquinho o volume no seu equipamento. Então, dessa forma, você não vai lesar seu ouvido interno, né? Ah, mas qual que eu compro? Você não vai comprar também qualquer um ruim. Você tem que comprar um que seja bom, com uma boa qualidade de som, né? Que você possa, então, abafar esse som que vem do lado de fora para que você não amplifique muito. Isso é uma coisa simples e que ajuda bastante. Já não é uma questão de marca também? Existem marcas melhores ou não? Existem. Quer dizer, o negócio é levar você para a loja para você ajudar a comprar, ou então submeter a compra ao seu otorrino, você acha que é uma boa? Olha, o otorrinolaringologista ele tem uma formação e uma visão médica direcionada para evitar esse tipo de perda auditiva. As pessoas têm que eleger um otorrino para cuidar da saúde auditiva delas. E é um questionamento que pode ser colocado, sim. O médico pode ajudar nesse ponto. Bom, temos então falado dos jovens, vamos falar dos velhos. A partir de que idade você começa a perder a audição?
Então, a perda auditiva relacionada com o envelhecimento natural do nosso corpo, ele pode começar de 55, 60 anos de idade. E normalmente essa perda auditiva ela começa com os sons agudos. Então, você começa a ter uma dificuldade para ouvir toque de campainha, toque do celular, às vezes uma voz de criança. E conforme o tempo vai passando, essa perda auditiva ela começa a invadir também os sons mais graves e médios. Eu tinha uma grande amiga que era historiadora e que era desesperada porque ela adorava música de concerto e ela não conseguia mais ouvir os violinos. Exato, porque é o som agudo, né? E aí, enfim, chama presbiacusia essa condição. E não chama como? Presbiacusia. Presbiacusia. Fácil, não vou esquecer. E isso é progressivo, é inevitável, acontece mais com homens que com mulheres, ou a gente pode encontrar pessoas com audição perfeita até o final da vida? Olha, é extremamente raro você encontrar uma pessoa com mais de 80 anos de idade que não tenha nenhum tipo de perda auditiva, né? Isso é um detalhe muito interessante. Na verdade, todos nós, no momento que a gente nasce, no momento que a gente morre com mais de 90 anos de idade, a gente vai perdendo um pouco da audição. As crianças ouvem sons que os jovens com 20 anos não ouvem. A criança ouve frequências muito mais agudas que os jovens de 20 anos que não ótimo, ouvem. a gente pode acusar os jovens de 20 agora. Achei engraçado que outro dia eu atendi uma paciente que é médica psicanalista e ela falou, nossa, quando eu atendia jovem adolescente com 13, 14 anos, eles ficavam irritados que tinha um barulho no meu consultório e era aquele mata-mosquito, aquele dispositivo que ficava na tomada disparando um ultrassom. Caramba. Eles ouvem e ela não ouvia. Isso é interessantíssimo, né? Mas voltando à história do envelhecimento auditivo, é muito importante que a pessoa ouça, é muito importante. Então, o que a gente mais luta é fazer com que aquela pessoa com mais de 70 anos de idade, ela comece a ter algum tipo de prejuízo social por causa da perda auditiva, que ela volte a ouvir, né? E como voltar a ouvir? Hoje você tem dispositivos eletrônicos de amplificação sonora, os aparelhos auditivos, né? Que são cada vez menores, com uma qualidade de amplificação muito melhor e totalmente personalizados para aquela pessoa e para aquele tipo de perda auditiva. E realmente funciona? Funciona. Funciona. Porque existem pessoas que não gostam. Por que a pessoa não se adapta? Qual é o tipo de inadaptação? Eu conheço muito surdo que não quer ouvir, que não quer, porque eles são muito discretos. Eu, inclusive, estou com ponto de ouvido, né? Olha só, é muito pequeno, entendeu? E não é porque eu sou surda, né, gente? É porque tem comunicação através do fone. Mas ninguém vê, né? Por que as pessoas não querem usar? Então, existem vários fatores. O primeiro fator é que essa pessoa tem que compreender bem a palavra, ela tem que ter uma boa discriminação, que a gente chama. Então, essa perda auditiva, ela pode acontecer, mas se o som chegar mais alto para ela, ela tem que entender o que está chegando para ela. Às vezes a pessoa tem perda auditiva, mas ela não compreende. É um problema do nervo auditivo na maioria das vezes, e aí é difícil indicar prótese auditiva, porque mesmo que o som chegue mais alto, ela não vai entender. Mas aí não é cerebral a perda? É neurológico, é na parte de transmissão do nervo auditivo ou mesmo neurológico central. Entende? Quando a gente fala de envelhecimento auditivo, a gente está falando da cóclea, do ouvido interno. Tá. Né? Outro fator, a resistência, a vaidade. Então, é comum a pessoa falar que negócio fica aqui atrás, aquela coisa grande, horrorosa. Né? Não é isso. Então, a tecnologia melhorou muito. Hoje nós temos equipamentos muito pequenos. Como eu falei, são totalmente personalizados e com uma qualidade de amplificação de som muito boa, muito melhor do que era 10 anos atrás. Né? Você mostrou um aqui, também tenho, olha só, é muito pequeno, só isso aqui, é pequenininho. Exatamente a mesma coisa. Mesmo o mini retroauricular, que é esse aqui, ele é muito pequeno, com fio de silicone, super discreto. Né? Então, a questão da vaidade, ela tem que ser comparada como se fosse um óculos. Se a pessoa não enxerga bem e usa um óculos, ela tem a mesma coisa para o ouvido. Dá até para adaptar isso aí dentro, atrás na haste do óculos, que fica perfeito. A gente tem um VTzinho, mas que é sobre a anatomia do ouvido. Então, eu queria que o senhor explicasse. Claro. Vamos passar, Emília? Passa aí. Agora você pode explicar. Tá bom. Doutor. Então, essa anatomia, esse vídeo ele mostra a anatomia do ouvido. Estamos entrando no ouvido. Estamos entrando lá no conduto auditivo externo. Agora nós temos a membrana timpânica, aqui ela está vibrando, né, com onda sonora. Essa onda sonora ela é amplificada pelos ossículos que se encontram no ouvido médio, que são esses 3 ossinhos. E esses ossinhos jogam essa onda sonora em forma de movimento para dentro do ouvido interno, onde nós encontramos, então, um líquido. Esse líquido, ele exerce uma pressão sobre as células ciliadas, e aí já é exatamente uma questão neurológica,
Essas células, elas também vibram e transmitem essa vibração, um impulso nervoso através do nervo auditivo e vai levar esse impulso elétrico para o cérebro. E é no cérebro que se é codificada essa informação através do som e das palavras e da compreensão. Então, nós temos uma parte, obviamente, neurológica, cerebral, para compreender o que chega através do ouvido interno. Porque você falou, mas isso neurológico a pessoa ela pode ouvir, mas pode não compreender. E aí não adianta colocar aparelho auditivo. Não adianta aumentar nada, você pode gritar à vontade porque não chega a compreensão. Exatamente. Agora, de novo, voltando para o idoso ele tem que ouvir. A pessoa tem que ser estimulada. A partir do momento que ela não ouvir, eu não quero e fica isolado no canto, ela começa a entrar num processo de isolamento, que recentemente foi publicado mais um artigo, não é o primeiro, já tem uns publicados na literatura médica, mostrando a relação entre demência e perda auditiva. Quer dizer, todo isolamento do idoso pode levar à demência e, na verdade, o auditivo pode ser o principal, né? Pode, ele acelera esse processo. Ele acelera. Então, a pessoa ela fica cada vez mais isolada, ela não participa, não tem mais vida social, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não encontra com os amigos. Na reunião social da família, é aquele idoso que está no cantinho, porque quanto mais gente falando, ele não entende, ele não compreende. Então, esse é o paciente que a gente já deve levar para o consultório, faz a audiometria, que é um exame rápido, que é o exame que vai determinar qual é a perda auditiva, como está essa perda auditiva, e, se for o caso, sim, com indicação médica, a protetização que é o uso do aparelho auditivo. Mas existem também cirurgias. Existem, claro. Né, que podem curar a surdez? Então, existem vários tipos de cirurgia de acordo com o problema. Né? Então, por exemplo, uma otite média serosa, que é um líquido no ouvido médio, onde eu mostrei que tem os ossinhos. Isso. Essa otite média serosa ela vai levar a um grau de perda auditiva. A cirurgia é uma timpanotomia, a gente literalmente fura o tímpano e aspira e tira aquela secreção, aquele catarro que muitas vezes vem no nariz e se aloja ali. Fazendo isso, a audição já melhora automaticamente. Isso é muito comum nas crianças. Né? Tá. Que tem Mais problema do que de no adenoide. velho. No velho, você já não, porque é um processo degenerativo mesmo. Exato. No idoso, é um processo degenerativo celular. Então tá, deixa eu fazer um intervalo. Gente, Claro. Olha só em casa, contem pra gente um pouquinho quais experiências que você tem com parentes ou com você mesmo em relação a essa perda de audição, ok? A gente volta já.